para você no Dia das Mães são 5 coisas, 5 valores, 5 ensinamentos que a minha mãe passou para mim, que a mãe dela passou para ela. E você via isso na vida da minha avó, e você via isso na vida da minha mãe, você vê isso na vida da minha mãe. Primeiro, amor pela palavra. A minha mãe foi quem me ensinou a amar a palavra. Minha mãe acreditava na palavra. Ela acreditava que o amor pela palavra transforma vidas e dá a vida eterna. Ela tinha como parte das escrituras que ela mais amava, o Salmo 119, onde tem versículos que diziam: tua palavra é escondida no meu coração para não pecar contra ti. Minha esperança, 119, verso 74, a minha esperança está na tua palavra. No verso 67 do mesmo Salmo, porque eu aprendi a obedecer a tua palavra. Verso 4 do Salmos 33, a tua palavra é certeira e verdadeira. No verso 6 do mesmo Salmo, pois por tua palavra os mundos foram criados. E o versículo que diz: a tua palavra vale mais do que todo o dinheiro, e é mais doce do que o mel. E minha mãe então entendia que essa palavra, que às vezes nós damos tão pouco valor, e por isso que nós criamos há anos atrás o Festival da Palavra, por isso que às vezes nós somos até criticados por sermos radicais na palavra, mas isso é de pessoas que não entendem. Porque pastores que entendem, uma das questões que é feita quando eu visito com outros pastores, vou de vez em quando para um congresso, eles querem saber como é que essa igreja consegue estudar tanto a palavra. Um dos palestrantes famosos, internacionais, que veio aqui, ele disse que nunca na vida dele, 40 anos dando seminário, ele nunca viu uma igreja que desse tanto valor para a palavra, que conhecesse tanto a palavra. E nós vamos continuar sendo assim. E isso leva trabalho, mas a diferença é grande. É isso que faz, numa cultura onde os casamentos se acabam tão facilmente, nós estamos na contracultura. Nós estamos na contracultura. Nós temos casamentos que estão durando. Nós temos casamentos onde não tem chifre, onde não tem adultério, onde não tem traição, onde não tem infidelidade. Nós temos famílias que são famílias como Deus quer, porque por causa dessa palavra. Minha mãe incentivava isso, entendendo o valor da palavra, porque essa palavra é a mesma palavra proferida de Deus, pelo qual Ele fez os mundos e pelo qual Ele vai acabar com o mundo. Só que Ele escreveu para que nós pudéssemos nos referir, estudar, para saber como Ele pensa e saber a vontade dEle para as nossas vidas. Minha mãe incentivava essa palavra de muitas formas. Nunca negativamente, nunca. Minha mãe nunca me puniu por não estudar a palavra, e nunca me puniu usando a palavra. Minha mãe não usava a palavra para bater em ninguém. A minha mãe incentivava a palavra como o doce que é. Minha mãe gostava de dar prêmios pela palavra. Primeira vez que eu li a palavra de ponta a ponta, ganhei um cantor cristão. Na segunda vez, com cifras. Não era qualquer um que ganhava isso. E prêmios, e ela premiava versículos decorados, em casa mesmo, em casa, porque as igrejas não faziam muita coisa com isso. Então ela incentivava, e ela dizia: olha, você sabe que amanhã é o dia de você dizer os 5 versículos, Vamos dar uma revisada, só para ver se... Ela me ajudava a revisar, ela me ensinava, ela me ajudava, ela passava horas comigo ensinando, porque ela entendia que essa palavra faria uma diferença eterna na minha vida, e um dia na vida daquelas pessoas que eu tocasse. Premie os seus filhos. Cobre. Eu me lembro uma vez, ela deu dinheiro para a gente ir na Lobras, na época era Lobras, Lojas Brasileiras. Tinha uma sorveteria ali em cima, que foi um dos primeiros lugares que tinha milkshake, E ela dava de, olha, como você leu o capítulo todo, como o livro todinho, ela também não era, ela é meio judia, Então ela não dava prêmio assim fácil não, você tinha que
ralar. Mas ela dava o prêmio, agora você vai comprar um presente, uma lembrancinha, e te dava R$1.000. E aí você ia comprar um sorvete, né? Então, nós precisamos premiar. Por isso que aqui na nossa igreja nós premiamos, porque nós entendemos que esse valor é importante. Na sua casa, dê valor à palavra, incentive a palavra, encoraje a palavra. E eu sei que durante esses dias, eu já estou suando. Eu estava olhando aqui o Davi Santos, né, nosso pastor de mídia, ele já estava suando, só em falar em decorar 53 versículos, eu vi aqui os pingos aqui, está todo molhado aqui onde ele estava perto, olha, né, só do nervoso, porque os pastores vão ser cobrados. Eu sei que tem pastor agora, já está, ai, o pastor, eu vou cobrar, sabe por quê? Porque é isso que faz o diferencial dessa igreja, cobre. Então, não fique chateado. Ano passado, teve uma família que saiu da igreja, porque o grupo dela estava, sabe o que essa família devia ter feito? Desligado a televisão, desfeito alguns compromissos, e dedicado 3 semanas ao Senhor Jesus, estudando a palavra. E sabe que diferença faria? Na família. Essa é a diferença. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós vamos colher. Então, vamos nas nossas vidas, mamãe, incentive essa palavra. Muitas vezes, olha, a minha mãe, toda noite era uma história da Bíblia. Ela lia e depois explicava, porque ela lia numa versão que eu acho que nem o rei Tiago conseguia entender, né? Ela lia numa versão dessa da minha bisavó, entendeu? Ela lia e ninguém entendia, aí ela ia explicar tudinho. Eu aprendi 2 línguas, a antiga e a nova, né? E aí eu aprendi as histórias bíblicas. Segundo valor. Segunda lição que minha mãe me ensinou foi fazer sempre o meu melhor. Seja num discurso que eu dava, numa redação que eu escrevia, seja numa apresentação que eu fazia de teatro, seja em alguma coisa que eu estivesse fabricando, sempre ela queria que eu fizesse o meu melhor. Seja em lavar louça, seja em varrer, ela queria que eu fizesse o meu melhor. E o versículo dela era Efésios capítulo 5, eu acho que é Efésios, deixa eu ver. Tem 2 lugares desse versículo. Efésios, capítulo 5, versos 22 e 23, que nós vamos decorar, inclusive. Capítulo 6, versos 7 e 8. Ele diz assim: sirva aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. É no capítulo 3 de Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, ele diz: sirva ao Senhor, tá? Sirva ao seu empregador, sirva aquelas pessoas para quem você trabalha, como para o próprio Deus. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, faça o seu melhor. Eu me lembro o dia, perfeitamente, eu me lembro a cena, o lugar, a sala, o sofá, tudo, quando isso queimou no meu coração de uma forma que nunca mais eu esqueci. Minha mãe nos dava reforço, eu estudava mais em reforço do que na escola pública, né? E ela era uma tutora e ela tinha um investimento, né? Ela tinha um investimento ali e ela não queria perder o investimento dela, então ela estava ali, ela cobrava. A professora da escola não cobrava muito não. Então minha mãe todo dia, 5 dias por semana tinha reforço em casa, 4 horas de reforço. Na verdade era outra escola, né? Eu estudava 2 turnos, né? Primeiro com a minha mãe não ia pelas leis, né? O pessoal já estava começando a reclamar de palmada, a minha mãe ainda era no cinturão ainda, né? Ela dizia, não, eu digo, mas mãe, você já espera o pior da gente, você já bota o cinturão. Ela diz, não, isso aqui não é, porque eu espero o melhor sim de você, mas isso aqui o cinturão é só para lembrar que se não for pelo amor, vai ser pela dor. Mas, né? Você sabe como isso me dói usar esse cinturão. Mas se precisar, saiba que eu uso, né? E eu me lembro que meu irmão já tinha escrito 2 vezes a composição dele e chegou lá, ele estava meio chateado e chegou assim e jogou lá para ela corrigir, né? E ela pegou assim, disse assim: você me entrega isso aqui?
Você me entrega garranchos desse jeito? Você me entrega, olha, todo borrado, você parece que apagou com o dedo, né? e cuspe. Como é que você entrega? Você entregaria isso para Jesus? Você entregaria isso para Jesus? E o meu irmão chega, tremia, né? Ele pensava que já era o julgamento final. E eu me afastei um pouco, e como crente eu queria assistir o julgamento final de longe, né? Jesus já tinha morrido pelos meus pecados, e naquela hora você faria assim, e eu comecei a ver as lágrimas derramar no rosto do meu irmão, e nunca mais, até hoje, o meu irmão nunca mais fez porcaria, né? E eu entendi naquele dia que um dos valores que nós precisamos inculcar em nossa vida, e você incutir nos seus filhos, é zelo, fazer bem as coisas. Ensine eles a lavar bem os pratos, né? Quando eles lavam errado o prato e deixam aquele sujo, você pede para repetir com carinho, mas a primeira vez com carinho, pede para limpar direito, passar de novo a esponja, né? Lavar direito. Quando varre a casa e deixa, eu boto coisa debaixo do tapete, você tem que brigar por isso. Você tem que ensinar essas coisas. Faça com zelo. Sabe por quê? Porque isso é um bem que você dá para o seu filho. Primeiro, a Bíblia diz, Deus vai recompensar. Você quer que o seu filho esteja bem na vida? Deus vai recompensar. Ensine esse zelo. Ensine a fazer com asseio e bem feito as coisas. Segundo, os homens vão reconhecer. O seu filho não vai faltar emprego. Na época, quando as pessoas começam a pegar suas contas, como está agora em Manaus, né, e no Brasil, adivinha quem vão ser os últimos que vão ser demitidos? Aqueles que fazem com garra e com zelo e fazem bem o seu trabalho, porque fazem para o Senhor, reconhecendo que no final Ele é o nosso chefe. O terceiro valor que minha bisavó passou para a filha dela, minha avó para minha mãe, e minha mãe tentou passar para mim. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, 23, ouvi talvez 1000 vezes esse versículo, e que aqui na igreja também se reflete, porque eu passei para você, porque é um valor indispensável. É melhor obedecer do que sacrificar. Esse versículo vem do texto quando Saul desobedeceu a Deus. Sim, foi Samuel que falou a palavra de Deus, mas ele desobedeceu a Deus, porque Samuel falou por Deus. E Deus havia mandado aniquilar, arrasar a nação de Amaleque, dos amalequitas, e destruir o rei Agag, e destruir todo o gado, destruir todas as vezes. Ele queria que o nome dos amalequitas fosse extinto da terra, pelos que eles tinham feito com os judeus anos anteriores. Saul teve uma vitória esmagadora, mas não destruiu o rei. Trouxe ele como troféu para casa, para marchar ele pelas ruas, para as pessoas acharem que ele era grande. Trouxe de volta também as ovelhas mais bonitas, o gado mais bonito, os bois mais bonitos. E quando Samuel o repreendeu, ele ainda mentiu, ele disse, não, a gente trouxe isso aqui para sacrificar para Deus. E ali Samuel diz assim, mais importa obedecer do que sacrificar. Por acaso Deus quer seus sacrifícios? Ele quer é sua obediência. O que mais falta em nossas famílias é obediência. E obediência é ligada à autoridade. E isso tem que ser ensinado para as crianças desde pequenas. A Bíblia ensina que a pessoa que entende a autoridade e que obedece às suas autoridades, ela vai ser abençoada. Vai ter também autoridade em sua vida. Por quê? Porque Deus vai dar autoridade para essa pessoa. Não precisa ser pastor. Não, hoje no mundo evangélico a gente fala muito de cobertura espiritual, não é isso? Você já ouviu falar disso aí? Mas na verdade, esse princípio é para todo mundo. Principalmente esse princípio é para a família. É para a família. Nossos filhos, se eles não aprenderem a lição de que a obediência é melhor do que grandes obras, grandes sacrifícios, grandes monumentos, nunca eles serão grandes do reino de Deus e provavelmente nunca chegarão. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não, a mãe e o pai que não ensinam obediência para os seus filhos, está consentindo com a morte, com a destruição dos seus filhos. Inculque. Eu sei que ninguém gosta de ser disciplinado. Em Hebreus capítulo 12, ele diz na hora da disciplina, né? Ninguém gosta da hora de disciplina. Eu acho ridículo, quando eu até admiro alguns jovens que a gente
fala, grita com ele, bate, né? Não assim, mas na boca. Aí o cara, quando termina, eu acho que é o pastor Leandro que ensina isso para eles. Ele chega assim, pastor, muito obrigado. Eu nunca agradeci minha mãe uma surra. Digo, o pessoal está doido, está doido. Mas eu acho que é ele que ensina. Olha, se for o pastor Davi que brigar com você diz assim, olha, muito obrigado. Eu acho que é isso, puxa saco, né? Mas de qualquer forma, a atitude está correta. Agradeça ou não, a disciplina é importante e você tem que começar cedinho na vida do seu filho. Você tem que começar quando o seu filho é pequenininho. Por isso que Deus não nasceu tamanho elefante. Já pensou se a mãe, eu estou grávida de 9 meses, aí lá vem um elefante nascendo. Não, já com bigode. Não é assim. A criança nasceu pequenininho para você poder ensinar disciplina. Sua criança começa a andar, né? Aí a mãe diz, vem cá. Vem cá. Vem cá. Filho, vem cá. Aí quando a mãe vai fazer isso, aí o filho... É nessa idade que você ainda tem a força de chegar lá e vem cá! E você faz um arrebatamento, tipo como Jesus vai fazer. E quando eu falo para você vir aqui, você vem para cá, você entendeu? E o seu filho... Você tem que ensinar quando é pequenininho. Você não vai levantar um garoto de 15 anos fazer isso. Nem perna manca. Resolve o caso comigo. Você tem que começar isso, até os 5 anos isso já tem que estar resolvido na sua vida. Você tem que começar cedo, gente. Comece cedo, é bem mais fácil. E assim o seu filho já terá toda a base na instrução e disciplina em sua vida para o resto da vida. E o temor ao Senhor é ligado a esse ensino, a esse valor de obediência. O que Deus mais requer do ser humano é obediência. O pecado original foi desobediência. E por isso, a importância desse valor na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas. O quarto valor, que era âmago, né, do caráter da minha mãe, da filosofia de vida dela, encontra-se em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Nós, como filhos de Deus, nós temos uma missão de pregar o Evangelho. Minha mãe tinha isso. A avó, eu estava vendo aqui nessa Bíblia velha, tinha um monte de cartõezinhos onde ela tinha anotado formas de evangelizar e ideias para evangelismo. Então, o Evangelho, evangelizar, deve fazer parte de nossas vidas. Minha mãe desde cedo já começou, ela primeiro, por exemplo, e ela incentivava. Ela dizia, olha, Davi, aquele seu amigo, ele precisa ouvir de Cristo. Você já falou para ele? E eu ia lá, pregava, às vezes não com muito estilo, às vezes eu ia logo no medo mesmo. Olha, tu vai para o inferno se você não aceitar Cristo. Né? Às vezes eu ia pelo amor, mas geralmente, né, pela dor. E olha, eu hoje sei que eu vou ter alguns amiguinhos de infância que morreram durante a adolescência, em acidente de moto e outras coisas. E eu creio que eu vou ver alguns deles no céu. Porque aquele menino de 8, 9 anos já começou a evangelizar. Por quê? Porque a mãe entendia que isso era um valor importante. Ide, portanto, pregai o Evangelho. Minha mãe aprendeu isso, né, com a sua mãe, mas ainda é difícil você chegar com alguém e falar de Cristo. Né? Não, quantos acham assim difícil? Eu até hoje acho difícil, muito mais fácil hoje do que 40 anos atrás. Eu já digo que você vai se tornando uma forma e você vai, porque o problema é que você não sabe como chegar. Eu me lembro uma vez, eu fui evangelizar uma pessoa, aí peguei o panfleto e a minha bibliazinha na universidade, olha, só ateu. Aí eu sentei assim, olhei assim, tinha uns banquinhos, aí eu procurei uma pessoa que eu achasse, né, achava que ia ser mais mansa, olha. Tinha uma menina assim, ela tinha assim a cara de hippie. E hippie, né, quando está drogado é manso. Eu digo, né, entendeu? Paz e amor. Aí, pelo jeito dela, era meio hippie. Eu digo, vou sentar do lado dessa hippie, eu vou evangelizar. Quando eu sentei, digo, posso conversar com você um pouquinho?
Pode. Olha, acertei. Quando eu tirei a Bíblia, rapaz, a mulher começou a dar uns berros, uns gritos, olha. Não, peguei, não, desculpe. Não. Escolhi errado, né? Escolhi errado. Outro dia meu pai no cruzeiro, ele foi evangelizar uma pessoa de um país onde houve muito conflito entre os cristãos e os muçulmanos. E ela era desses últimos. E quando ele foi dar um folheto para ela, cara, ela deu um berro, olha, ela deu um berro e começou a se afastar e disse que não queria mais nada. Meu irmão ficou meio chateado que o meu pai falou assim, olha, eu sei que você não gosta disso, mas 2 minutos depois do inferno você vai querer ter ouvido, né? Aí meu irmão, você não devia ter falado assim, tá? Eu não sei, quem sabe, eu acho que Deus coloca as palavras certas na boca da pessoa, né? O cara de 90 anos, quem que vai brigar com ele? Nem a polícia vai brigar com o cara de 90 anos, né? Então, uma vez eu estava numa viagem com meu pai, aí ele passou, aí chegou lá em cima, tinha um monte de gente, turistas, olhando lá no São Thomas, né? Lá em cima, olhando, aí ele viu um barbudo lá. Rapaz, era aquele, Deus tinha mandado ele falar para aquele, ele... Pss. Aí uma mulher olhou... Aí o outro olhou... E ele não queria sair da van, né? Mandou o cara vir, aí ele chegou lá, ele tem um panfleto que ele fez, né, com as 3 cruzes, que foi a mensagem que tocou a vida dele, ele aceitou Jesus. Aí ele tirou, ele disse, eu queria falar uma coisa que foi muito importante na minha vida, né? E aí ele começou, aí o cara disse, eu sou ateu. Ele disse, sim, mas você não vai ser 2 segundos depois da morte, então fica ouvindo. E o meu pai hoje, todo dia, ele coloca uns 10 panfletos, ele só se acalma, né, quando ele distribui os 10 folhetos falando. Por quê? Porque ele entende que ele tem pouco tempo. E o ir de evangelizar é importantíssimo. Gente, crianças podem fazer isso. Jovens podem fazer isso. Não existe alguém que possa ganhar mais adolescente do que o próprio adolescente, né? Minha mãe entendia isso. Mas ela aprendeu isso com uma lição muito dura. Ela veio para o Brasil, não tinha professor de português, ela tinha 4 filhos abaixo de 6 anos, não tinha tempo para estudar direito, não tinha professor, chegou aqui, né, em Manaus, falava muito errado, não, ninguém entendia muito o que eu falava. E porque a livro de português não era muito boa. E as pessoas riam do português dela. Ela foi melhorando com o tempo, mas Deus falou com ela que na esquina da nossa casa, a gente morava no Beco do Céu, que na verdade era bem pertinho do inferno, e ali morria gente quase todo dia, ali no Beco do Céu, ali no centro, perto da antiga prefeitura, e a terceira casa do lado esquerdo, mas na esquina tinha o depósito da Pepsi-Cola. Tinha Pepsi-Cola nos anos 50 aqui, depois acharam tanta barata lá nos... e tanta sujeira que a Pepsi anulou no Brasil o contrato de Pepsi, né? Por uns 15 anos. E lá era o depósito, e o gerente morava lá, e a esposa dele estava grávida, e o Espírito Santo falava para minha mãe, olha, vá falar para ela de Cristo. Aí ela, mas ela vai rir do meu português, eu não sei falar direito português. Vá falar com ela. E não, eu não vou, eu vou só orar por ela, mas eu não vou. Eu não sei falar direito, e ela vai rir, eu não vou ficar bem, e vai falar com ela. E ela morreu sem minha mãe ter falado de Cristo para ela. A partir daquele dia minha mãe disse, com português bonito, com alemão, com qualquer língua que ela falava, vou falar de Cristo, entendeu? Vou falar de Cristo. E ela passou todo o resto da vida dela, em Manaus, ela tirava a terça-feira à tarde todinha, só para evangelizar. Ela ia de casa em casa, qualquer oportunidade, qualquer pessoa que dissesse assim, pega aquele ali, ela entrava na casa ali, ia lá, e ela descobriu que esse sotaque pesado dela, que ela tinha no inglês, funcionava. Ela chegava na casa, eu posso falar um pouco de Cristo para você? E aí o pessoal, não, eu não gosto disso, eu sou católico, não quero mais isso, eu já tenho minha religião, eu
nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, não quero saber disso aí. Ela dizia, oh, muito obrigado, então vamos sentar aqui. E todo tempo sorrindo. Aí o cara vai fazer o quê, né? Contar uma história dela. Ela conheceu uma índia que tinha sido prostituta em Belém. E depois ela veio ser prostituta aqui em alguns interiores. E quando conseguiu um emprego de empregada, porque ela é analfabeta, não sabia nem onde ela tinha nascido, nem quando, né? O nome dela era Maria. E quando ela foi se registrar, Maria, mas Maria de quê? Não sei. Quem é tua mãe? Não sei. Meu pai? Não sei. Eu sou índia. Aí finalmente botaram, ela disse, mas você veio de onde? Pará. Aí botou na carteira dela, assim, Maria do Pará. Aí então, como ela tinha sido uma prostituta, ela decidiu na vida dela, depois que aceitou Cristo, ela aceitou Cristo por intermédio do pastor que me batizou, o Francisco Santiago, que eu contei a história dele outro dia. E ela começou a voltar em todas as casas onde ela tinha se prostituído e onde ela tinha sido empregada, e ela ia lá evangelizar. Ela arrumava cada um para minha mãe. Porque ela não sabia falar muito bem, mas ela sabia, ela era melhor do que a minha mãe entrar nas portas do pessoal. Aí ela entra, aí ela chamava o terrorista, a terrorista para entrar, pregar o evangelho. Então ela uma vez foi lá no centro, lá perto, né, lá na 7 de setembro no final, até hoje eu lembro como era a casa, aquelas casas que em cima tinha aquelas janelas que eram mais altas, né, assim mais ou menos dessa altura, e as pessoas à tardinha ficavam olhando o pessoal passear depois de se assear, né, e naquele tempo, todo mundo tinha aquele cheirinho de alfazema e talco Johnson, né? E o pessoal ficava ali olhando, os namorados passar, as crianças passando, no tempo que se podia fazer sem assalto. E aí foi numa dessas casas, ela chegou lá, bateu na porta, a dona Pará levou minha mãe numa terça-feira, ela entrou na porta, abriu a porta, dona Pará, tudo bem? Aí entrou, ela disse o seguinte, isso aqui é aquela missionária que eu falei, que ela vem falar de Cristo, ela vem evangelizar vocês, né? Então, não, ela vem evangelizar, e a minha mãe, sim, vamos sentar, né, entendeu? As duas eram parceiras tremendas, né? Uma se fazia de índia, a outra de gringa, e os dois, né? Era fantástico. Era a dupla invencível. E então entraram lá e colocaram todo mundo em volta da mesa, veio todo mundo da família, né? Aí começou, e a dona estava lá na ponta, e a minha mãe nessa ponta, ela pregou o evangelho, minha mãe conhecia a Bíblia, ela conhece a Bíblia, né? E ela pregou o evangelho, pregou, o evangelho falou de Cristo, aí no final ela olhou para a mulher e disse, você quer aceitar Jesus? E a mulher disse, não quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí minha mãe ficou só assim. A outra, a índia que estava lá, ela não estava sentada na mesa, ela estava numa banquetazinha assim, só orando, ó Senhor, o tempo todinho. Ela pulou, quando a mulher disse não, ela pulou, foi lá e pegou no braço dela. Dona fulana, você tem que aceitar Cristo, você não entendeu o português dela, qual foi o problema, você não entendeu, você tem que aceitar Cristo, você não entendeu, senão você vai para o inferno se você morrer, você não entendeu, isso é coisa de vida ou morte. A mulher olhou assim, eu entendi muito bem e não quero aceitar Cristo. Umas 3 semanas depois, 3 para 4 semanas depois, minha mãe estava descendo a 7 de setembro, aí ela pensou, quem sabe se hoje Deus não abriu mais a porta do coração da mulher, porque a minha mãe era persistente, né? E ela parou na porta e bateu na porta, alguém olhou lá da janela, aí quando ela, não, vai embora, vai embora, minha mãe ficou meio assim, aí ela foi embora, né? Depois a dona Pará descobriu e foi falar para ela, que no dia seguinte, aquela mulher dizia, eu não quero Cristo, ela morreu. E o pessoal achava que esse cachorro queria se converter. Não, agora eu me senti honrado. Até os cachorros querem me ouvir.
Eu não falei que o cão anda por aqui? É. Então, gente, um dos valores que minha bisavó inculcou na minha avó inculcou na minha mãe inculcou em mim, nós temos a missão de evangelizar. As pessoas podem rir hoje, podem não gostar. O diabo, às vezes, nos coloca medo e vergonha. Mas um dia, toda pessoa que ouviu e não aceitou vai se lembrar de você. E toda pessoa que ouviu e aceitou vai abraçar você com grande alegria. Nós precisamos evangelizar, desde os pequenos até os mais idosos. Essa é a nossa missão. E o último valor se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você viu, o cão passou aqui, a luz começou a piscar. Então, no último ponto, né? Filipenses capítulo 4, verso 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Minha mãe me ensinou, e a mãe dela, a minha bisavó ensinou para a filha dela, e minha avó ensinou para minha mãe, e minha mãe ensinou para mim que nós podemos, com Cristo, não existe limite do que Deus pode fazer. Você pode se sentir um ninguém, você pode não ter muita educação acadêmica, você talvez não tenha muito porte, talvez não tenha muita fama, talvez você é feio e meio chato. Mas Deus pode fazer qualquer coisa através de você. Deus criou você do jeito que Ele queria que você fosse. Deus criou você para uma missão. E o crente não tem que baixar a cabeça e ficar achando que não pode. Você pode, tudo você pode no Senhor. Você tem essa mulher aí que você está achando difícil amar. Você pode amar sim. Deus pode te capacitar a amar essa mulher, por mais chata que ela seja. Esse homem que você tem aí, que você se enoja às vezes só em olhar para ele. Deus pode transformar esse casamento num bom casamento. Venha para a oficina do casamento. E Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar os seus filhos. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez, na aula de reforço, de novo, da minha mãe, dessa vez foi minha vez. Eu já tinha escrito umas 3 vezes a redação, e minha mãe mostrava todos os erros, e ela riscava em vermelho, entendeu? Aí eu voltava, fazia de novo, aí cheguei, e minha mãe disse, Davi, está horrível essa composição. Você não parece que você fez o seu melhor. Eu fiz sim. Eu tinha um problema com garrancho, assim, a letra muito feia, né? Eu nunca ia escrever igual a minha avó, olha só. Isso me até dói o coração, né? Mas eu descobri que também é difícil, é você escrever com a mão assim. Eu descobri depois que isso é um problema, né? Eu acho que era por isso que eu não escrevia bem. Aí aqueles garranchos, aquele negócio todo feio, uns apagados, às vezes quando não dava, o apagador não funcionava, eu usava cuspe, às vezes eu usava o lápis e passava por cima mesmo. Isso é inaceitável, Davi, né? Desse jeito você não vai nunca para a faculdade, né? Minha mãe já falava em faculdade quando eu não era nem doutor do ABC ainda. E aí ela disse, você tem que melhorar isso aí, Davi. Aí finalmente eu digo, eu não posso, mãe, eu não posso, você não está entendendo? Eu tinha uns 8 anos, eu não posso, mamãe. Minha mãe disse, olha, você não diz nunca, eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece, em Jesus Cristo. E você é filho de Deus, você pode sim. Diga assim, eu não quero, mas não diga eu não posso. Eu digo, então pronto, eu não quero. Ela disse, isso é rebeldia, viola o princípio número 3. Cinturão para sua bunda. Cinco valores que vale a pena você colocar nos seus filhos. Primeiro, ensinar um amor pela palavra. Coloque isso como destaque na sua família e na sua vida. Ensine-os a fazer sempre o seu melhor. Ensine que obediência é suprema. Obediência é melhor do que sacrificar. Que nós todos temos
a ordem do Senhor do ide. Ide evangelizar. De qualquer forma, mas evangelize. Convidando, falando, passando, dando panfletos. Ide, evangelizar. E finalmente, creia que tudo é possível para aquele que crê. Eu quero, nesse momento, convidar todas as mães a ficarem de pé, porque nós temos uma lembrança para você. Tá? Nós temos uma lembrancinha ali. Nós imprimimos, né, exemplares para esse momento, já pode ficar de pé, pode começar a distribuir. É um livro que a minha mãe escreveu sobre como criar os seus filhos. E eu acho que vai ser uma bênção para a sua família. É uma lembrancinha que nós damos a você nesse Dia das Mães. E não vão embora porque nós queremos fazer agora uma oração pelas mães, logo depois de você receber o seu presentinho. Quero agradecer aos jovens que ajudaram a amarrar as fitinhas, a Marintes que fez uma impressão ultra rápido, né? Que a gente viu que a gente não tinha bastante, e ela conseguiu fazer todos os arranjos para que isso acontecesse. E agora, se você não recebeu, levante a mão, tá? Levante a mão para alguém colocar, tá? Porque eu quero que você continue em pé para a gente orar por você, mas se você não recebeu o livrinho ainda, tá? Levante a sua mão. Muito bem. Nesse momento, nós queremos pedir uma bênção especial por você e agradecer a Deus de uma forma especial por você existir. Já vamos parar? Pai querido, como te louvamos, te agradecemos pela vida maravilhosa que fizeste e depois pelo resgate e a nossa salvação através da obra de Jesus Cristo. Hoje, nesse dia que o mundo separou para honrar as mães que tu fizeste, nós queremos te louvar pelas nossas mães. Queremos te louvar pelas nossas mães, sejam adotivas, sejam biológicas. Mas, Senhor, seja aquela pessoa que nos criou, aquela pessoa que se tornou a mãe que você colocou em nossa vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por cada uma delas. Nós agradecemos por aquelas que já se foram e pelo que deixaram, Senhor, de suas vidas em nós. Pai, nesse momento nós queremos também pedir uma bênção especial pelas mães que ainda estão criando filhos em casa. Que eles possam inculcar esses valores, os teus valores na vida dos seus filhos, para que seus filhos sejam bem-sucedidos e que cheguem bem na glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que guarde o coração dessas mães. Eu te peço que tu venha, Senhor, dá a essas famílias, aonde a família tem mãe e pai, que os pais possam reconhecer a labuta e a dedicação dessas mães, e que possam honrar sempre essas esposas, essas mães. Para essas que, Senhor, fazem o trabalho de pai e mãe, que tu dê uma unção dobrada, Senhor, em proporcionar as necessidades financeiras da família, de poder proporcionar, Senhor, também esse escudo moral, que possam, Senhor, ter a criatividade, a sabedoria e uma fé persistente e uma força extraordinária para poderem criar esses filhos, ainda que seja só, e que nós como igreja possamos ajudar a tirar a folga, Senhor, a folga nessa corda, que nós possamos ser a outra parte da família. Pai, abençoe cada mãe aqui. Te louvamos por elas, pedimos uma bênção especial por elas, em nome de Jesus, amém. Feliz Dia das Mães.